bora lá para o tema do nosso webinar. Hoje a gente vai abordar um tema muito em alta, que é falar de IA, né? Então, muito se fala de IA, muitas empresas falam de IA, e realmente é um tema relevante. Por esse motivo, a gente decidiu também fazer um evento sobre isso. Porém, a IA que a gente vai colocar aqui, que a gente vai apresentar para vocês, vai ser uma IA voltada para o atendimento. E eu sei que é muito clichê falar que a IA é uma realidade, né? Na verdade, IA já é uma realidade já faz tempo, né? Então, mas a gente sabe, né? Por mais que não seja novo, né? Não é um tema novo, a gente sabe que existem várias empresas que ainda não possuem uma IA para auxiliar ou para ajudar na frente de atendimento. Ou se a empresa possui, ela não possui a IA performando da melhor maneira. E até por isso que a gente escolheu esse tema, que é elevar o nível de automação no fluxo de trabalho do seu atendimento através da inteligência artificial. E aí a que a gente vai apresentar aqui vai ser a IA da Zendesk, tá? E quando a gente fala da IA da Zendesk, vocês vão poder, né, presenciar isso, a gente está falando de uma IA super poderosa. É uma IA que vai poder resolver até 80% das solicitações que chegam para o seu time, tá? Então, realmente vai ser um conteúdo muito bacana, tá? Aí, Felipão, se você quiser passar para o próximo slide, tá? Então, eu vou me apresentar aqui, prazer, meu nome é Thiago Sanches, eu sou um dos responsáveis aqui pela Infocus. Felipão está comigo, tá? Então, o Felipão, que é consultor de soluções, especialista em solução Zendesk, especialista em IA Zendesk, e ele que vai ministrar esse webinar aqui para todos vocês. E aí, né, se você quiser passar, Felipão, só para eu dar um breve contexto, quem não conhece a Infocus é uma consultoria de tecnologia especializada em experiência do cliente. A gente é um parceiro Premier Zendesk, ou seja, a gente tem mais de 12 anos de experiência em soluções Zendesk. Temos mais de 500 projetos em atuação ali com Zendesk, então a gente ajuda os nossos clientes muito na frente ali, em várias frentes de CX, desde a implantação de soluções tecnológicas, desde a evolução dessas soluções, até mesmo consultoria de melhores práticas em cima de processos de atendimento, tá? Então, um breve contexto ali para quem não conhece a Infocus, quem é a Infocus e o que a gente vai compartilhar aqui com vocês hoje. Então, se você puder passar, Felipão, e aí eu já abro aqui para você também dar sequência no conteúdo, que é mais alinhar a expectativa ali do que a gente vai compartilhar e dar início nesse grande evento. E novamente agradeço a participação de todos vocês. E no final, com certeza, vocês vão sair aí com a cabeça com várias coisas e com muita vontade de transformar a operação de vocês, não tenho dúvida. Legal. Bom, brigadão, Thiago. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer aí em conhecer. Obrigado pelo tempo também, mais uma vez, de estar aqui conosco hoje nesse evento. Bom, pessoal, me apresentando rapidamente, o Thiago já falou, sou o Felipe, sou consultor de soluções aqui na Infocus. Vou conduzir o webinar aqui com vocês. Espero que seja bem interessante aí, façam um mergulho aí na solução, vocês conheçam bem de pertinho aí todos os recursos do agente de IA avançado da Zendesk. Pessoal, para a gente iniciar aqui, só para trazer um pouco dos objetivos que a gente vai abordar aqui hoje na nossa apresentação, a ideia é, primeiramente, a gente passar aqui por uns conceitos iniciais da solução. Vou explicar para vocês ali 4 pilares principais aí que formam esse agente de IA, né, que fazem com que essa solução seja bem interessante aí para que a gente consiga chegar até esses 80% de automação do atendimento. Depois a gente passa para a prática. A ideia é compartilhar com vocês a tela aqui da solução, a gente mostrar para vocês um pouco de como que é feita toda a construção no background ali da solução, e depois também vocês verem ali no dia a dia mesmo como que ela é aplicada. Então, os diferentes canais de contato que a gente vai ver hoje. Em passo 3 aí a gente faz a ideia aí da nossa dinâmica, né? Fazer um quiz, ter um sorteio aí do brinde, e no final a gente fala um pouquinho também como que a gente pode apoiar vocês em todo esse processo, tá? Então, para a gente iniciar aqui, pessoal, acredito que o áudio deve estar bom aí, todo mundo escutando bem.
Para a gente iniciar, eu gostaria só de trazer um conceito rápido sobre a plataforma Zendesk, né? Para quem não conhece, para quem já utiliza, quem já conhece, quem já trabalhou com o Zendesk. A Zendesk, né, como solução, é uma plataforma omnichannel de atendimento. Então, a gente, né, nessa ideia, a gente tem uma solução capaz ali de integrar os principais canais de contato que você vem oferecer para os clientes de vocês vêm oferecer para os clientes de vocês, e ter uma gestão unificada com todas as ferramentas que estão disponíveis na solução, né? E aí, pensando também no advento da inteligência artificial, a Zendesk, né, de um tempo para cá, lançou uma série de recursos muito importantes voltados para inteligência artificial, que tornou a plataforma uma plataforma de resolução. Então, quando a gente fala de ser uma plataforma de resolução, é um CRM de atendimento com mecanismos de inteligência artificial que vão trazer todo esse potencial de automação para o nosso atendimento, tá? Então, é uma sinergia entre, né, uma combinação entre o atendimento humano e o atendimento de IA, que eu já puxo o gancho com vocês para a gente ver esse próximo slide que está aqui à frente, tá? Então, quando a gente fala hoje da plataforma Zendesk, ela foi construída e vem sendo desenvolvida com as novas atualizações para ser uma plataforma para o futuro do atendimento, né? Permitindo essa colaboração entre a IA e o humano. Quando a gente pensa hoje numa frente de atendimento de qualquer segmento, né, no atendimento humano, de fato, a gente pode imaginar ali equipes divididas, né, subdivididas, para realizar esse atendimento. Então, a gente pensa ali numa equipe de N1, fazendo aquele primeiro atendimento inicial, que muito, né, o que acontece em muitas frentes é um atendimento de grande volume de solicitações, e essas solicitações elas vão sendo direcionadas para outras equipes. Então, por exemplo, o atendimento N1 faz o inicial e vai encaminhando para equipes especialistas, que geralmente a gente trata como N2, N3, que vai fazendo esse drill down aí, né, para as outras equipes. E por trás dessas pessoas existem os administradores e gestores de equipe que fazem toda essa gestão, né, dessas pessoas ali no atendimento. Quando a gente faz um implemento de uma IA, a gente conta agora com o apoio para tirar um pouco desse trabalho manual dos nossos agentes de atendimento. Quando a gente implementa uma inteligência artificial, a gente consegue reduzir esse grande volume caindo para o atendimento humano resolver. A gente consegue fazer com que a própria IA faça esse atendimento inicial e evite com que atendimentos simples, repetitivos, caia para um atendimento humano, para que um humano realize esse processo. Então, quando o Thiago falou lá no início sobre automatizar até 80%, essa solução, ela consegue, com todos os mecanismos que a gente vai ver aqui hoje, chegar até esses 80%, tá? Adianto para vocês que não é da noite para o dia ativando a solução que a gente chega nos 80%, é uma construção gradativa. Então, a médio e longo prazo, a gente consegue chegar até esse número muito importante, tá? E as pessoas, de fato, elas não são eliminadas nesse processo, né? A gente posiciona as pessoas de forma estratégica dentro de uma operação. Todo aquele atendimento que a IA precisar transbordar para o atendimento humano, essas pessoas estarão posicionadas já de forma estratégica, né, prontas para atender esse atendimento, esse resquício, né, esse atendimento que acabou transbordando. Então, a gente pode posicionar essas pessoas como agentes especialistas, tá? E todos esses administradores que estão aqui por trás das pessoas passam também a trabalhar como arquitetos de IA dentro da solução, construindo melhor a solução para automatizar cada vez mais o processo. E aí, pessoal, para a gente entender aqui essa arquitetura... Bom, acho que antes da gente seguir rapidinho, né, só fazer um adendo aqui, que é muito legal quando você traz essa ideia do humano mais IA, né? Então tem muito questionamento, pô, eu quero colocar IA, e às vezes a gente recebe, pô, eu quero colocar IA, só IA vai atender meu cliente. E a gente sabe que, pô, a IA ela ajuda muito, né? Ela realmente vai eliminar muito do trabalho operacional repetitivo, como o Felipe falou. Mas a ideia é tornar realmente pessoas especialistas, é a IA realmente trabalhar ali na frente, ter uma IA humanizada. A gente fala, IA humanizada, como assim, Thiago? Não, realmente vocês vão ver como que a gente consegue trazer isso, mas é dar esse toque humano para a IA, mas trazer também especialistas, porque a gente... vale muito vocês pensarem no que é possível automatizar também, tá? Então, dentro de um fluxo de trabalho, e é muito comum, tá, dentro de empresas, existirem vários tipos de solicitações, e às vezes tem aquela solicitação que gera um atrito alto. Cara, isso tem que ter um cuidado especial, né? Não recomendamos você colocar algo que tem um atrito muito alto para a IA resolver, porque você pode frustrar
muito esse seu cliente. Então, mas se esse cara vem com um determinado assunto, que é um atrito alto, putz, qualquer ruidinho vai dar ruim para mim, deixa um especialista atender. E aí que está a experiência do cliente, tá? Então, é muito nesse sentido, tá? De tratar o que realmente eu quero automatizar, o que vale a pena. Realmente a IA ela vai atuar nesse sentido. Porém, é muito importante fazer essa balança, esse equilíbrio, esse mapeamento. Pô, esse cara aqui, ele tem um atrito, ele gera um atrito alto, eu vou direcionar para um especialista. E todos os recursos que a IA, que o Felipe vai mostrar, ele vai facilitar nesse sentido. E aí, só um insight aqui. As pessoas, elas buscam por tempo. Hoje, elas querem comprar tempo, se fosse possível, tá? Então, é diminuir isso daí. Então, a IA ajuda na diminuição de tempo, resolvendo coisas simples. E quando vai para um especialista, ele também resolve rápido. Mas, boa, Felipe, só lá dentro. Exato. Obrigadão, Thiagão. Pessoal, e aí como que tudo isso funciona, né? Como que a gente consegue trazer todas essas ideias para dentro de uma solução de IA para que tudo isso que a gente conversou agora, né, trabalhe de forma sinérgica aí dentro de uma solução? A Zendesk, ela tem 4 conceitos centrais em funcionando os AI agents aqui desse modelo, tá? A gente vai falar aqui dividido sobre cada um deles antes de avançar lá para a parte prática, mas nós teremos toda uma estrutura de análise, toda uma estrutura analítica para que a gente possa acompanhar como que o comportamento da IA está se desenrolando ao longo a partir do momento que a gente habilitou essa inteligência dentro da operação. Então a gente vai conseguir entender se ela está conseguindo resolver de fato o que ela foi proposta a fazer, né? Quanto que ela está precisando transferir para um humano em uma situação. Então, toda a ideia analítica desse agente de IA, a gente vai ter um painel completo para acompanhar. E esses 3 itens abaixo, ações, procedimentos e conhecimento, é exatamente o core aqui de como que essa IA vai funcionar. O conhecimento vai ser uma base de conhecimento onde a gente linka para o nosso agente de IA buscar informações de forma centralizada. Os procedimentos serão uma ideia que a gente consegue, toda situação que uma base de conhecimento não consiga responder, a gente consegue personalizar um procedimento para que ela execute um processo padrão, né, da operação. E ações são todos os processos que a gente consegue vincular dentro de um procedimento, seja uma consulta numa base, seja a inclusão de um campo personalizado dentro do atendimento. Basicamente, são 4 pilares que vão formar o corpo dessa solução. Mas passando aqui para vocês entenderem, de fato, cada uma delas um pouquinho, né, mais detalhado aqui, quando a gente fala de base de conhecimento, toda a IA, quando a gente pensa, né, onde que ela vai buscar os dados, onde que ela vai buscar as informações para poder responder o cliente. Quando o cliente fizer uma pergunta, ele tem uma dúvida, ele fez uma pergunta ali no canal de contato que a gente vinculou a gente já. Onde que ela vai buscar a informação? Então, a Zendesk, ela possui uma estrutura onde a gente consegue limitar exatamente onde ela busca as informações. Então, essa solução, ela não vai buscar, por exemplo, em bases de conhecimentos desconhecidas. A gente vai subir uma base de conhecimento, né, previamente configurada e validada, e todas as informações que estão nessa base servirão de insumo para que o seu agente de IA responda o seu cliente, tá? Dessa forma, ela vai ser capaz ali de entregar respostas instantâneas e precisas, alinhadas à sua marca, né, a tudo aquilo que você pré-definiu. Quando a gente fala de uma base de conhecimento ativada dentro dessa solução de IA, o nosso agente de inteligência artificial em cada canal, ele já é capaz ali, em média, pensando no número em média de vários segmentos, a já chegar a 30% de automação, tá? Aproximadamente 30 mais de automação. Porque isso se refere a dúvidas repetitivas, dúvidas simples, todas aquelas perguntas que os clientes geralmente chegam para fazer. E a gente tem um material que possa responder aquela dúvida, essa base de conhecimento já vai ser capaz ali de suprir essa necessidade, tá? Adianto para vocês que essa solução já está disponível em todas as suítes, tá? Todos os planos de suítes Zendesk. É um ponto que a gente vai conversar até o final, que está incluso ali essa informação. Ô, Felipão, só aproveitar para... desculpa aí te interromper, mas aí eu vou aproveitar para responder uma dúvida da Ana aqui. Ela perguntou se essa base de conhecimento precisa ter um formato específico para entender. Isso é muito importante, tá? A gente fala que o conteúdo bem estruturado, ele é fundamental para uma boa performance da IA, tá? Por mais que, é uma inteligência artificial, mas quando a gente dá uma estrutura
legal para que essa IA ela consiga ler e responder o seu cliente da melhor forma é muito importante, tá? Então, quando a gente pode, falando da IA da Zendesk, trabalhando com conhecimento. Primeiro é um artigo que dentro Tá cortando aqui para mim também. Pessoal, vocês me escutam bem por aí? Se puderem mandar um joinha deu no ruim chat. aqui. Legal. Eu acho que cortou. Eu achei que era até a minha conexão, mas eu posso... Escuta a gente, Thiagão? Eu escuto, a minha conexão aqui deu um pouquinho ruim. Vocês me escutam ou não? Eu posso continuar. Agora sim. Pode seguir aí, Felipão. Eu posso só... Legal, Thiagão. Enquanto a conexão do Thiagão lá volta, pessoal, só complementando o que o Thiago disse, né? A questão da base de conhecimento é que a gente pode trabalhar com uma base bem estruturada, né? O que seria uma base bem estruturada? A Zendesk, por exemplo, ela oferece uma central de ajuda do cliente para vocês, onde a gente consegue fazer a subida de diversos artigos ali dentro dessa central. Então, quando a gente fala de subir uma base de conhecimento com temas específicos ali dentro, é que a gente tenha lá, para cada tema que a gente venha receber de perguntas ali dentro do nosso canal de contato, que a gente tenha um material bem estruturado que possa vir a responder essa dúvida ali dentro do chat. Então, essa IA ela vai olhar para esse material, ela vai absorver esse conhecimento e já vai ser capaz ali de gerar uma resposta para o cliente através do canal que ele entrou. Tá? A gente vai falar, eu estou falando bastante sobre canal, a gente vai falar bastante sobre isso também, das possibilidades de quais canais que a gente consegue vincular essa solução. É bem interessante aí que ela também é uma solução omnicanal, bem legal para a gente trabalhar. Mas seguindo aqui, pessoal, tudo aquilo que uma base de conhecimento ela não possa responder, né? Então, por exemplo, quando a gente tem alguma situação do atendimento onde o cliente ele precisa consultar uma informação, né? Algo que se refere àquela pessoa exata que está falando. Quando a gente fala de base de conhecimento, geralmente são informações genéricas, né? Assim que vai servir como resposta para a grande maioria das pessoas que estão entrando em contato. Então, é uma base de conhecimento, mas não é de fato uma informação específica de alguém que esteja entrando em contato. Então, trazendo esse exemplo para vocês, quando um cliente entra em contato pedindo dados, pedindo uma informação sobre o cadastro dele, por exemplo. Isso é uma situação onde a gente precisa identificar aquela pessoa, fazer uma consulta dos dados e, às vezes, em uma solução integrada e retornar uma informação para ele ali de forma automática. Então, todas aquelas situações onde a gente entende que a gente precisa personalizar um fluxo, a gente vai usar a estrutura de procedimentos. E o que é mais interessante? A gente consegue treinar essa IA utilizando linguagem natural nesse processo. O que a gente vai ver nesse formato de construção é que tudo que a gente precisa personalizar, os fluxos que a gente precisa personalizar nesse processo, a gente consegue trabalhar ali com prompts de linguagem natural e esse próprio prompt vai gerar o fluxo de forma automática para a gente. Tá? Isso é bem interessante para a gente acompanhar depois também na nossa parte prática. Sobre as ações, pessoal... Então, só para validar aqui se tá ok meu áudio agora, tá? Vocês me escutam? Agora estamos ouvindo bem. Deu um pico aqui na minha conexão, mas ok, segue aí, Felipão, valeu. Tranquilo, Thiagão, valeu. E aí, pessoal, temos também um dos pilares ali da solução, são as ações, que a gente faz a conexão dentro desses processos. Então, quando a gente pensa ali na construção de um procedimento, a gente pode conectar ações, que são estruturas conectadas nesses procedimentos que vão executar algum processo adicional ali àquele procedimento que a gente está treinando a IA. Como, por exemplo, durante o cliente entrou em contato e eu preciso fazer uma consulta desse cliente. O cliente entrou em contato ali com a gente por um chat, ele me informou os dados dele de contato, como um e-mail ali, por exemplo, e eu preciso fazer a consulta desse dado em alguma outra base. Então, eu posso criar uma ação que vai fazer uma consulta numa API externa, por exemplo, e já vai me identificar qual é aquele cliente daquele e-mail específico. Se eu precisar retornar alguns dados daquele e-mail, por exemplo, eu posso ter uma ação de consulta nessa API e também uma ação ali de retorno desses dados dentro do procedimento. Quais outros tipos de ações a gente pode utilizar aqui também? Pode ser o momento da transferência desse atendimento para o humano, né? Por exemplo, eu quero, no momento de transferir essa conversa para o humano, eu quero ter uma ação onde, no momento de criar um ticket,
eu já preencho um campo dentro da Zendesk de forma automática, né? Já preencho ali um campo personalizado, já preencha um número de um endereço de e-mail, nome, enfim. A gente pode trabalhar com ações personalizadas dentro de um procedimento, também no fluxo, tá? Quando a gente for para a parte prática, vai ficar um pouco melhor visualmente para vocês entenderem essas ações. E a parte mais importante, pessoal, aqui da solução é a parte analítica. Porque quando a gente habilita um agente de IA, é muito importante que a gente consiga mensurar o quanto que ele está entregando, o quão ele está sendo performático dentro da operação que a gente determinou para que ele fizesse, né? Então, é muito importante que a gente acompanhe, né, quantos atendimentos ele está fazendo, quantos desses atendimentos ele está conseguindo de fato resolver sozinho, né? O que eu preciso fazer para que ele consiga resolver alguns que ele não está conseguindo chegar a uma resposta, se eu preciso criar uma base de conhecimento, se eu preciso criar um procedimento específico ali para que ele trabalhe de forma melhor. E o mais interessante é que toda essa estrutura está integrada dentro da solução. Vocês verão ali um painel analítico bem interessante para trabalhar. Adianta também, pessoal, que hoje a Zendesk, além do agente de IA, a gente também tem outras soluções, né, integradas na plataforma que trabalham em conjunto. Então, quando a gente fala de qualidade, né, medir qualidade do atendimento, hoje a Zendesk também tem uma solução, né, não vai ser o foco da apresentação de hoje, mas é uma solução de qualidade, onde a gente consegue medir todo o atendimento feito pela IA. Tá? Então, a gente vai ter uma solução, né, própria de qualidade, onde a gente consegue mensurar através de critérios pré-definidos o quão a nossa IA está entregando ou não para a operação. Tá? Então, se a gente observar nessa imagem aqui, é esses dois quadradinhos que a gente já consegue aí visualizar esse processo de avaliação de qualidade do atendimento do bot. Tá? Pessoal, são 4 pilares, né? Conhecimento, procedimentos, ações e painel analítico. E com esses 4 itens, a gente parte para a parte prática, que a ideia é a gente compartilhar com vocês uma ideia que a gente pensou hoje. A gente trouxe um conceito, né, que está ligado aí à grande maioria das pessoas, né? Eu vou trazer uma ideia aqui como se fosse um atendimento voltado para e-commerce, mas, né, não necessariamente ele precisa ser aplicado somente a esse segmento, ele pode ser aplicado a qualquer segmento, mas eu trouxe essa ideia porque está ligada aí a todos nós hoje, no nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia, a gente está muito ligado a compras online, enfim, então eu trouxe essa ideia para que todos estejam na mesma página aí no entendimento da solução. Então, a partir de agora, eu vou sair aqui do slide e a gente vai passar lá para a Zendesk para entender como que funciona toda essa configuração, todos esses procedimentos criados na solução. Tá? Pessoal, eu vou iniciar aqui a apresentação. Para quem ainda não, né, teve contato com o Zendesk, né, só trazendo aqui uma ideia rápida. Esse daqui é o painel de atendimentos da plataforma Zendesk. Todos os atendimentos que são transbordados ali para o atendimento humano, eles são direcionados para essa solução aqui, para essa tela. Aqui, por exemplo, eu tenho uma divisão, onde eu vou recebendo todos os meus chamados, independente dos canais, aqui nas minhas visualizações laterais, tá? Mas a ideia hoje é que a gente mergulhe aqui nas funcionalidades do agente de IA, né? Como que a gente faz a configuração desse agente de IA e como para que ele possa performar ali nos principais canais de atendimento que a gente vem oferecer. Para acessar o agente de IA, pessoal, ele é bem simples. A gente tem o acesso aqui na parte superior esquerda da tela da Zendesk, nesse menu suspenso. A gente tem o acesso aqui através desse link chamado Agentes de IA. Tá? A partir do momento que a gente clica aqui nos agentes de IA, a gente é direcionado aqui para uma tela secundária, onde toda a estrutura de configuração, né, desse agente de IA vai se concentrar nessa tela aqui. Primeiro ponto, pessoal, que eu gosto de iniciar essa apresentação trazendo, tá? Um ponto importante é que vai ser possível que vocês trabalhem com mais de um agente de IA simultaneamente. Então, caso seja necessário vocês terem um agente de IA com comportamentos diferentes, né? Então, vou trazer aqui alguns cenários. Felipe, dentro daqui da minha companhia, dentro da nossa empresa, a gente tem marcas diferentes. A gente tem, dentro do mesmo grupo, a gente tem mais de uma marca, e eu gostaria que os nossos agentes de IA se comportassem de maneiras diferentes para essas marcas. Eu consigo fazer isso dentro da instância? Então, adianto para vocês que sim, a gente consegue trabalhar com diferentes agentes de IA. Então, clicando aqui para mostrar para vocês, no menu superior direito aqui, eu tenho diversos agentes de IA criados aqui dentro da nossa solução, né? É um ambiente de demonstração. Então, é possível vocês terem mais de um agente de IA configurado aí na conta de vocês.
não só vocês podem trabalhar com um agente de IA para marcas diferentes, mas como vocês podem também ter agentes de IA trabalhando de maneiras, com comportamentos diferentes para cada tipo de canal. Isso já vem direto com a ideia do início da construção desse agente de IA aqui dentro da solução. Primeiro, para a gente iniciar a construção de um agente de IA, pessoal, quando a gente... Enquanto você vai abrindo aí, Felipão, desculpa só interromper, Claro, aqui é legal vontade. trazer essa ideia dos canais, porque o agente de IA da Zendesk, ele permite você ter múltiplos agentes de AI. Justamente porque o Felipe vai mostrar aí, o agente de AI ele pode estar plugado em diferentes canais, e a gente sabe que para cada canal tem uma particularidade. Então, eu vou querer um agente de AI no WhatsApp. Pô, o WhatsApp ele tem uma estrutura específica. Eu quero no chat. O chat é uma outra estrutura. Eu quero no e-mail. O e-mail é uma outra estrutura. Então, assim, então por isso que é importante, né, desde o início, que nem o Felipe falou, a gente ter essa ideia, quais os canais, quais os casos, né, o que você quer automatizar em cada canal. Então, acho que isso que é importante, né? E o Felipe vai mostrar e faz muito sentido quando a gente trabalha uma solução robusta como o Zendesk. Tá? Legal. Bom, pessoal, e essa ideia, ele faz com que logo no primeiro momento aqui da construção do agente de IA, a gente já possa definir, né, quais serão, qual canal principalmente a gente vai incluir esse agente de IA e algumas configurações bem interessantes que a gente já pode iniciar desde o princípio aqui, tá? No momento da criação de um agente de IA, a gente parte aqui criando o nome para esse agente de IA, que é a característica, né? Como que a gente vai separar os nossos agentes de IA aqui dentro da nossa listagem. Então, a gente pode já dar um nome para esse agente e selecionar qual que é o canal que ele vai operar. Esse ponto aqui é bem importante, porque a gente já pode adiantar para vocês que os agentes de AI da Zendesk atualmente podem operar em 3 canais diferentes. A gente pode trabalhar nos canais de mensagem, que se refere a canais de chat, né? Então, pode ser um web widget, o web chat da própria Zendesk, que é aquele balãozinho de chat que a gente pode colocar ali no site. Pode ser um canal de rede social como o WhatsApp. Pode ser, por exemplo, as redes sociais ali, um direct do Instagram, o Messenger do Facebook. Todos esses a gente consegue plugar o nosso agente de IA de mensagem nesses canais. Troca de mensagens instantâneas ali por esses canais. O canal de e-mail também é um canal que a gente pode fazer a habilitação de um agente de IA, e ele também tem um comportamento bem parecido hoje na Zendesk, que vocês entenderão que é esse modelo de IA agêntica, é uma IA capaz ali de interagir e ter esse contato mais humanizado, como o Thiago disse, né? Ter um contato mais de interação, múltiplas interações, né? Perguntas e respostas, ter uma interação mais próxima do que é conversar com um humano. E mais recentemente, a Zendesk lançou também a possibilidade de implementação do agente de IA nos canais de voz, né, que são os canais de telefonia. Então, temos também, recentemente, essa implementação bem interessante aí, de ter um canal de IA para o telefone também. Na seleção aqui, pessoal, a partir do momento que a gente seleciona o nosso canal, a gente tem aqui essa seleção de setor, tá? Não são todos os setores que estão disponíveis aqui, mas a Zendesk vem atualizando tempo após tempo, incluindo alguns setores aqui padrões. Mas esses setores, eles servem para que a sua IA já tenha um pré-treinamento sobre um segmento. A ideia é que aqui termos comuns, né, que são tratados, né, dentro desses segmentos, a IA já consiga interpretar esses termos sem depender muito daquilo que a gente vai colocar na base de conhecimento, enfim, ela já trabalha ali com termos comuns de mercado, tá? Então, a gente fala de companhias aéreas, jogos, telecomunicações, comércio virtual e serviços bancários, hoje são setores que já têm essa pré-configuração na solução, tá? É bem interessante. A possibilidade de selecionar um idioma, hoje a gente tem mais de 140 idiomas aqui disponíveis para habilitar nessa solução. Então, isso não quer dizer que o bot vai trabalhar ali no idioma único, a gente pode definir um idioma padrão e definir idiomas secundários para que ela possa interagindo com outros, né, idiomas ao longo da jornada, mas no momento da criação a gente precisa selecionar esse idioma padrão que vai ser o principal ali do modelo, tá? Pessoal, esse modelo a gente tem uma nomenclatura que a gente chama de modelo zero training, né? Algumas soluções de IA, para cada situação que a gente precisa configurar, a gente precisa ficar treinando essas situações individualmente. Então, por exemplo, eu preciso criar um atendimento para o tema X.
eu preciso ir lá, subir esse tema, ficar treinando frases frases comuns que o cliente poderia dizer ali no dia a dia, e a partir dessas frases a gente definiria os fluxos. Esse modelo zero training, não. Vocês verão que a gente pode subir já uma base de conhecimento, criar os procedimentos diretamente, e a IA não precisa desse treinamento prévio aí para iniciar já o processo de interação com os clientes. Para apresentar para vocês, o modelo que eu vou trazer hoje, o agente de IA que eu vou trazer hoje para vocês, é esse daqui que já está configurado, tá? Esse modelo eu trouxe aqui, ele está dentro do meu agente de IA configurado, que é esse que está como Felipe Moraes demo personalizado aqui, e eu trago ele aqui como um nome de exibição de Westbot, né? A marca fictícia que eu vou apresentar para vocês hoje aqui chama West Coast, e aqui a ideia é que seja uma loja virtual, e a gente vai plugar essa inteligência artificial dentro do WhatsApp, que é um dos canais mais utilizados hoje pelos clientes, tanto para tirar dúvidas quanto para consultar dados ali, tá? Então aqui eu selecionei o comércio virtual como motor e o canal de mensagem como o mecanismo que a gente vai utilizar. Pode falar, Thiago. Boa. Rapidão, Felipão, que surgiu uma dúvida do Giovanni aqui sobre a IA, o agente de IA, conseguir ler historicamente os chamados. Então, acho que é legal falar da IA, da plataforma da Zendesk, como sendo uma plataforma de resolução, e existe um looping aí, tá, Giovanni? Então é interessante a gente falar nesse looping, por quê? Porque o agente de AI é muito que você vai conseguir enxergar aqui, ele vai trabalhar muito em cima de caso de uso ou conhecimento, né? O conhecimento, como o Felipe disse, se você coloca uma base, você coloca conteúdo para essa IA, ela já vai conseguir 30% ali, chegar a 30% de resolução de dúvidas simples. Esse conhecimento, né? Então, quando eu falo desse loop, o histórico que você tem de chamados, né? Então, se você já está com a Opera hoje na Zendesk, e você tem ali um atendimento na Zendesk, o que vai fazer? Existe uma IA dentro da central, do espaço de trabalho do agente, que ela vai lendo a tratativa desses chamados para sugerir conhecimento para que a sua IA consiga responder. Então, ela meio que vai, por ser uma plataforma de resolução, focada em resolução, o histórico de atendimento humano, ela se torna conhecimento que alimenta a IA. Porém, dentro da IA, tudo que chega, ele também pode sugerir novos casos de usos ou novos conhecimentos, tá? Então, é um loop aí, não sei se eu consegui esclarecer sua dúvida, mas são vários recursos que a gente, né, pode aprofundar muito aí em vários temas para conseguir mostrar para você todos esses benefícios, tá? Legal. Vai ficar um pouco clara essa ideia também que o Thiago trouxe, quando a gente for mostrar ali a subida de uma base de conhecimento, né? A Zendesk, todos os atendimentos que caem lá para o atendimento, que chegam hoje, né, para o atendimento de fato, ali dentro da plataforma atendimento humano, isso vai gerando insumos para a IA sugerir artigos para você. Então, por exemplo, esse é um tema que a IA identifica que houve muito transbordo nos últimos tempos, né? Seria interessante criar um material, né, sobre esse tema para você subir na sua base de conhecimento para que a própria IA consiga resolver isso antes do transbordo? Então, a gente consegue ter esse looping, né? O que transbordar, a IA já sugere para você como artigos para alimentar a sua base de conhecimento. É bem interessante. E, pessoal, aqui, então, a ideia é uma configuração básica inicial do agente de IA. A gente pode definir aqui os idiomas, né? Então, ele trabalha com um idioma padrão, mas a gente pode incluir outros idiomas que ela possa vir a trabalhar em algum momento aqui. Esses eventos e ações são algumas ações prévias que a gente já pode deixar configurado, né? Tentar já coletar o nome de um cliente, tentar executar ali algum processo no momento da primeira interação do cliente. Eu vou falar de ações um pouquinho mais para frente, vai ficar mais fácil de entender. A gente tem a possibilidade de definir horário de operação para o agente de IA. Então, eu quero que meu agente de IA, por exemplo, trabalhe dentro de um horário comercial, ou trabalhe dentro de um horário comercial, ou fique disponível tanto tempo após o horário comercial, e após esse horário ele somente transfira um ticket para o atendimento como registro, mas não faça interação. Então, a gente consegue definir esses horários operacionais, ou caso a gente não defina, o agente de IA vai estar disponível ali 24 horas por dia dentro do seu canal, tá bom? Daqui, pessoal, acho que esses são alguns itens que fazem sentido eu apresentar para vocês agora.
Eu gostaria de dividir um pouco a apresentação aqui da ideia, né, daqueles 4 pilares que nós vimos ali no início, nos slides, eu mostrar para vocês a primeira parte de conhecimento e personalização, que é o core aqui da IA. Então, quando a gente clica aqui nesse menu chamado conteúdo, a gente tem acesso aqui embaixo a essas três divisões aqui, tá? A primeira delas é a personalização. Quando a gente fala de dar uma identidade para o nosso agente de IA, a gente pode partir primeiramente dessas configurações aqui. O que seria a identidade, pessoal? A identidade é onde a gente vai definir um nome para o nosso agente de IA. Então, a gente pode trazer aqui um nome de como que ele pode se apresentar ali para os nossos clientes, trazer o nome da empresa que ele está representando e, principalmente aqui embaixo, trazer um perfil da empresa. É um texto que a gente pode definir aqui em até 500 caracteres, que é uma espécie de um business profile. O que ele está representando quando ele interagir com o cliente. Então, esse perfil da empresa vai servir para que essa IA ela consiga se apresentar melhor ali para o seu cliente e representar numa conversa como um humano, que é um funcionário de vocês representaria também. Tá? Além dessa identidade, a gente consegue fazer a configuração de um tom de voz, e esse tom de voz ele pode partir do tom de voz padrão da solução, que a gente trabalha aqui com um tom de voz profissional, um informal, um entusiasmado, ou vocês podem também trabalhar com um tom de voz personalizado, que é uma construção via linguagem natural aqui também, de até 300 caracteres, que você pode trazer uma ideia de como que seu bot pode se comportar. Então, tem muitos clientes que usam essa estrutura aqui como uma ideia de eu quero que meu agente de IA se apresente como um personagem específico. Então, se você trouxer a identidade desse personagem no tom de voz aqui, ele vai acabar representando ali no tom da conversa, bem parecido com um personagem. Para vocês entenderem aqui, por exemplo, como eu fiz, como se trata aqui de uma loja de roupas, né, em um estilo específico, eu pedi para ele usar um tom mais urbano, autêntico, cheio de atitude, coloquei fale com energia, proximidade, com a cultura street. Então, eu trouxe uma ideia, né, de um tom de voz personalizado para essa IA. Então, vocês podem personalizar da forma que vocês, da forma que mais se adeque ao negócio de vocês dentro dessa solução. Temos aqui a possibilidade de configurar um tamanho de respostas que varia entre curto e muito longo, né? Isso aqui também depende do segmento. Tem segmentos que dependem de uma resposta muito mais técnica, muito mais longa, que aí vale a pena a gente trabalhar ali com um mecanismo de respostas longas, né, de até 150 palavras, que vai trazer mais informações para o cliente. E, normalmente, em média, né, e até fica redundante, mas em média é utilizado ali mais o tamanho de respostas de 60 a 90 palavras, que não fica tão maçante ali na interação com o cliente dentro do canal. Tá? Aqui a questão de formalidade de pronomes, né? O uso de pronomes formais e informais, isso depende do idioma selecionado, né? O português tem aqui a questão das diferenças, né? De pronomes formais e informais, que a gente pode selecionar. O inglês ali é um exemplo que não tem. O interessante também é que a gente pode criar instruções personalizadas. Então, tudo aquilo que a gente definiu como tom de voz, tudo que a gente definiu como identidade para a nossa IA, a gente pode incluir instruções personalizadas além disso também. Então, eu posso dizer para minha IA, quando o meu cliente estiver com problemas, eu preciso que você atue dessa forma, eu preciso que você interaja com ele dessa forma. Quando você for responder o cliente, eu quero que você se concentre em responder somente o que o cliente pediu, que você não traga outras informações de temas distintos ali durante a interação que possa confundir o cliente. Então, a gente consegue trazer essas instruções personalizadas diretamente aqui nessa estrutura. Tá? Com personalização, com uma personalização já previamente configurada, pessoal, a gente passa para a estrutura de conhecimento, que é uma das principais aqui do agente de IA. O conhecimento, diferente ali, para quem conhece Zendesk, quem já utilizou outros modelos, né, de IA Zendesk ou algum outro modelo de mercado, esse daqui, em exemplo, né, diferente do modelo Essential que nós tínhamos aqui na Zendesk, que permitia subir apenas uma base de conhecimento, esse modelo de agentes de IA Zendesk permitem que a gente tenha múltiplas bases de conhecimento conectadas. Então, qual que é o ganho disso? Por exemplo, vocês podem subir a base de conhecimento da própria Zendesk. Então, para quem não conhece, uma base de conhecimento da Zendesk se refere a esse mecanismo aqui. Ó. Dentro aqui da Zendesk, a gente tem o conhecimento, que é a nossa
central de ajuda, onde a gente consegue, através aqui de categorias, disponibilizar artigos para os nossos clientes, que são materiais que posteriormente vão ser utilizados para IA, para responder dúvidas ali. Então a gente pode subir essa base de conhecimento aqui como uma fonte, mas nós também temos a possibilidade de subir outros modelos aqui de fontes de conhecimento, tá? A da Zendesk é a mais utilizada, tem aqui de outras plataformas, às vezes um cliente que está migrando de uma plataforma para outra, ou trabalha com duas plataformas e ainda tem uma base de conhecimento ativa em outra solução, ele pode trazer ela para cá também. E trazendo aqui uma ideia para vocês bem interessante, vocês podem também utilizar sites web também como fonte de conhecimento, tá? Qual que é a diferença de vocês utilizarem sites web fixos aqui e uma pesquisa ampla na internet, né? Essa é uma diferença. A Zendesk, quando a gente vai subir as bases de conhecimento, a gente vai colocar aqui exatamente o site que a gente quer que ela busque informação. Então, por exemplo, eu tenho o meu site institucional, lá onde eu tenho uma série de informações relevantes que podem ser dúvidas dos meus clientes. Eu posso vir aqui e subir essa URL do site. Essa IA ela vai ser capaz ali, de fazer uma varredura em todas as informações que estão indexadas no site. Tá? Tudo que tiver indexado em forma de texto, né, de informação no site, ela vai absorver e vai trazer para cá em forma de conhecimento também. Tá bom? Então, é uma das soluções também mais utilizadas aqui quanto à base de conhecimento. Fora da Zendesk, também é utilizado o rastreador da web aqui como fonte de dados. Temos algumas outras aqui também, como as fontes de conhecimentos externas, que é uma solução que a gente configura diretamente lá na plataforma da Zendesk. A gente precisa fazer algumas autorizações ali para busca de informações externas. E também a gente pode utilizar um arquivo CSV como um banco de dados aqui também para a sua solução. Ponto importante, pessoal. Sempre que a gente sobe uma base de conhecimento, a gente pode deixar uma frequência de importação para cá. Então, sempre que a gente vai atualizando essa base de conhecimento, a gente não precisa vir aqui manualmente para fazer essa reimportação. Então, por exemplo, o meu aqui nesse momento eu deixei como nunca, mas a gente pode deixar, por exemplo, a importação de forma diária, semanal ou mensal. Sempre que a gente tiver uma atualização na base, automaticamente aqui a nossa fonte de conhecimento vai absorvendo todos os materiais que estão sendo atualizados na base de conhecimento, tá? E aí, só trazendo uma ideia, vocês podem adicionar até 50 itens, tá? Até 50 bases de conhecimento aqui por agente de IA. Dentro dessa ideia, pessoal, em conhecimento, a gente pode trabalhar também com regras de pesquisa. Essas regras de pesquisa, elas são ligadas exatamente numa forma de a gente filtrar qual base de conhecimento a gente vai utilizar para alguma situação específica. Então, o que eu trouxe para mostrar para vocês aqui hoje, eu criei uma ideia. Se caso nós tivéssemos mais de uma base de conhecimento, a gente pode determinar, por exemplo, alguns temas, algumas situações específicas, para que ele use uma base de conhecimento pré-selecionada para gerar as informações, para gerar informações para o cliente. Então, ao invés dele fazer uma busca em todas as bases de conhecimento que eu subi, eu faço aqui uma regra de pesquisa para que ele busque em somente uma delas. Então, aqui, por exemplo, para apresentar para vocês, a gente consegue, por exemplo, definir, né, qual base que ele vai utilizar numa situação específica. Então, quando o meu cliente fala lá de cupons e promoções, por exemplo, dentro da nossa conversa, da interação, ele vai usar a base Zendesk como fonte de conhecimento e nenhuma outra. Então, caso a gente tivesse mais de uma, ele consegue separar aqui certinho dentro das nossas regras, tá? É legal trazer também que é um caso de uso bem comum, quando você trabalha com solução e tem várias versões, né? Vários módulos. Aquele cliente ele tem acesso a esses 3 módulos, o outro cliente não. Então você consegue segmentar através dessa regra de pesquisa. Se o cliente entrou, ele é um cliente que está ali na versão X, olha só para esses artigos, porque ele pertence àquela versão. Então, é bastante utilizado para isso, essas regras de pesquisa, para a gente direcionar qual conteúdo também um cliente, quando ele entrar ali em contato com a Agente AI, a IA vai pesquisar. Exato. A Ana até perguntou, né, se a gente consegue, por exemplo, limitar algum artigo específico dentro da base, não só a base por todo, e sim, tá? A gente consegue fazer um subfiltro, né? A gente seleciona a base de conhecimento como fonte e dentro aqui a gente consegue definir alguns critérios, como, por exemplo, selecionar um parâmetro que pode ser uma URL e essa URL a gente adiciona, por exemplo, o link de um artigo
para ela ficar limitada a esse conhecimento, tá? Dá para a gente fazer sim. Eu deixei geral porque as promoções lá eu só tenho um artigo, né? Então ele não precisaria fazer essa busca. Mas é possível sim. E aí, pessoal, existe uma série de funcionalidades aqui dentro do Agente de IA que a gente vai poder trabalhar com ações, tá? O que são essas ações? As ações, elas vão servir muito para que ajude a gente dentro de algum processo, de algum procedimento que a gente venha criar aqui na solução. Então, eu vou deixar para explicar alguns deles dentro do caso de uso que eu vou mostrar para vocês que a gente criou, que fica um pouco melhor para vocês entenderem. Mas, por exemplo, no momento de transferir um atendimento da IA para o agente de atendimento humano, eu gostaria já de coletar alguns dados automaticamente, né, pegar esses dados ali já de forma a fazer uma triagem inicial com os dados e transferir já organizado lá para o meu agente de atendimento. Então, eu consigo criar esse processo via ação para me ajudar a padronizar, né, para a gente coletar ali através de variáveis, por exemplo, e a gente pegar essas variáveis e fazer a transferência lá para a Zendesk em campos personalizados. É um exemplo. Então, eu consigo trabalhar com ações em um exemplo como esse. Tem uma série de outras ações que eu posso fazer. O cliente me mandou, por exemplo, um áudio ali dentro de um canal. Eu preciso pegar essa URL para fazer algum processo. Eu consigo trabalhar com uma ação que vai ler a URL do áudio do cliente, uma imagem. A gente consegue trabalhar com esse processo. E aí, pessoal, só trazendo aqui uma ideia, a gente subindo uma base de conhecimento e criando a personalização dessa IA, essa IA já vai ser capaz ali de chegar ali aproximadamente os 30% de automação que a gente falou, né? A gente tendo ali os nossos principais motivos de contato, tendo uma base de conhecimento sólida que possa responder essas dúvidas dos clientes, a gente já pode ter 30% de automação somente com personalização e fonte de conhecimento, sem criar nenhum outro caminho personalizado ainda para IA, tá? O que é interessante, assim que a gente sobe uma base de conhecimento e personaliza a nossa IA, a gente já pode, antes de colocar em produção, por exemplo, colocar dentro dos canais ali, né, de produção com o cliente, que o cliente vai ter acesso, dentro aqui do mecanismo mesmo, a gente já tem a possibilidade de iniciar testes dentro desse agente de IA aqui dentro da solução. Então, não precisa plugar diretamente lá no canal, né, de um chat, um WhatsApp, e-mail, para testar. A gente já pode testar aqui através desse chat, tá bom? Então, qualquer pergunta que a gente venha fazer aqui diretamente no mecanismo, ele vai ser capaz de já nos ajudar. Então, gostaria de saber, por exemplo, se tem cupons de desconto disponíveis, por exemplo. Então, quando a gente mandar essas intenções, essa IA já consegue já ir interpretando e, caso a gente tenha uma base de conhecimento para responder essa informação, ela já vai ser capaz aqui de trazer esses dados para a gente de forma automática. Então, como esse daqui é um chat de teste, a gente já consegue já ter uma pré-visualização aqui de como que a gente poderia receber essas informações no canal. Não ficaria exatamente como está aqui no canal oficial lá que a gente venha configurar, mas a gente já consegue ter uma previsão. Isso é bem interessante para que não precise colocar em produção ou ligar diretamente num canal de vocês para testar algo, tá? Vocês podem usar o mecanismo aqui de testar. No final, eu vou abrir o WhatsApp ali para a gente fazer uma interação completa, que fica bem interessante para a gente visualizar por lá. Pessoal, a partir daqui, todas as situações dentro de uma conversa com a gente de IA que a nossa base de conhecimento não consiga responder, a gente pode trabalhar agora com uma situação que a gente chama de... são os casos de uso. O que são os casos de uso dentro da Zendesk? Aqui dentro do conteúdo, quando a gente clica aqui em casos de uso, a gente pode criar esses procedimentos padrões que podem ser executados durante uma interação com o cliente. Eu criei alguns aqui, gostaria de mostrar para vocês como que é esse processo de criação, que usa a linguagem natural para a construção desses fluxos. Então, eu separei algumas situações aqui para que a gente possa trabalhar aqui juntos, né? Uma delas é uma situação onde o cliente gostaria de fazer um rastreamento do pedido, né? E a gente precisa identificar quando ele tiver essa intenção, né? Quando o cliente trouxer uma intenção desse tipo lá dentro do canal de contato. E quando a gente identificar essa intenção, a gente precisa direcionar ele para esse fluxo pré-configurado. E aí, como que funciona a construção desses fluxos? O primeiro passo, quando a gente vai criar um caso de uso aqui, é a gente trazer aqui uma ideia do motivo da solicitação
do motivo da solicitação do cliente que a gente vai fazer o direcionamento para um caso de uso como esse. Então, por exemplo, eu chamei isso daqui de rastreamento e eu trouxe uma ideia da seguinte forma. Quando o cliente entrar em contato solicitando o rastreamento do pedido, ou por exemplo, onde está o pedido, ou qual o status atual, etc. Quando o cliente falar trouxer ali solicitações que se remetem a uma situação onde ele quer saber onde está o pedido dele, onde está o meu pedido, né, qual que é o status atual do meu pedido, eu quero executar um procedimento pré-configurado. Eu não quero que a base de conhecimento ensine ele como localizar o pedido. Eu mesmo quero realizar esse processo. Tá? Para isso, a gente tem uma estrutura que a gente chama de procedimento. Por padrão, quando a gente cria aqui um caso de uso, automaticamente ele vai abrir essa estrutura de procedure, que são os procedimentos. Clicando aqui em editar, eu vou apresentar para vocês a forma que eu construí e vou mostrar para vocês como que a gente consegue gerar um procedimento aqui do zero dentro da solução. Quando a gente precisa desenhar um fluxo pré-definido, quando a gente pensa nesse processo de configuração, muitas soluções a gente precisaria fazer uma configuração do bot, né, a programação desse bot para ele executar um processo, ou, por exemplo, ir fazendo a construção ali através de caixas, né, mensagem do bot, o que o cliente responderia, enfim. Esse mecanismo da IA, ele permite com que a gente defina esse fluxo através de linguagem natural. O que seria a linguagem natural? É um prompt. Eu consigo, da mesma forma que a gente usa hoje um chat GPT ali para digitar algo e pedir algo, esse prompt ele funciona de uma forma bem parecida. Eu posso digitar essas instruções e ele vai fazer essa construção de fluxo para mim. Então, para apresentar para vocês aqui, pessoal, como que a gente fez esse processo? Eu falo da seguinte forma, quando o cliente ele solicitar ali informações de rastreamento do pedido, eu quero que, primeiramente, o meu agente de IA solicite ali o número do pedido para o cliente, né, caso ele ainda não tenha informado. Com esse número do pedido, no passo 2, eu quero que ele faça uma consulta, por exemplo, numa outra plataforma. Eu vou mostrar para vocês em sequência ali como que a gente cria uma integração via API, tá? Então aqui eu consigo fazer uma chamada de API dentro de uma estrutura de rastreamento, né, que seria aqui uma outra plataforma conectada. Peço para ele retornar todas as informações disponíveis sobre o pedido de forma estruturada e completa utilizando os dados retornados pela API. Em sequência, eu trouxe até uma instrução maior aqui. Então, eu falei, como informações serão exibidas no canal de WhatsApp Web Widget, apresente cada campo em tópicos separados e utilize entre cada linha de sessão um espaço para separar essas informações. Então, a gente consegue trazer também um exemplo para ele de como que ele deveria apresentar ali um caso de rastreamento, tá? Eu montei dessa forma, e quando a gente clica aqui em gerar procedimento, o mais interessante, pessoal, que todo aquele fluxo que a gente faria de forma manual, a própria IA faz a construção para a gente. Então, a gente não precisa fazer essa construção lógica do procedimento. A gente consegue trazer em linguagem natural e a própria IA se encarrega de fazer a construção para a gente. Tá? Então, como que fica? Aqui dentro, ó, quando um cliente precisar, né, falar sobre rastreamento, como eu já trouxe ali uma diretriz ali como em linguagem natural, ela fez toda a construção para mim. Ele falou para pedir o usuário o número do pedido, guardou aqui dentro de uma variável, né? Fez a consulta ali numa API para mim dos dados e retorna os dados para o cliente aqui dentro de uma estrutura pré-configurada. Tá? Qual que é a ideia, pessoal? Que quando um cliente agora entrar lá dentro de um canal e fizer a solicitação de um dado, essa IA aqui vai ser capaz de, né, já retornar os dados de rastreamento para ele mediante essa integração que foi criada aqui no procedimento. Onde é que a gente cria esse processo de integração? Uma IA, ela pode consumir, por exemplo, via ação, os dados de uma outra plataforma configurada. Então, sempre que a gente precisar conectar dados dentro da gente de IA, a gente pode fazer a conexão de uma estrutura. Então, aqui em exemplo, eu fiz conectei aqui uma API teste só para a gente visualizar que é possível a gente criar uma conexão entre o agente de IA e uma outra plataforma que retornaria dados para mim. Então, aqui, por exemplo, eu tenho de forma fictícia o retorno de rastreamento de um pedido vindo ali de uma API externa. Tá? Com esse retorno, lá dentro daquela estrutura que a gente construiu, ele vai ser capaz de absorver esses dados e gerar uma resposta para o cliente ali dentro do canal. Ok? Um outro exemplo, pessoal, também, que a gente vai utilizar lá na nossa demonstração ali de WhatsApp, é um exemplo de cancelamento.
Uma outra estrutura de construção que a Zendesk também permite a gente utilizar é uma estrutura que a gente chama de construção por diálogo. Caso a gente precise fazer algo mais fechado, né, eu não quero que a IA gere muitas respostas, eu quero deixar algo um pouco mais fixo ali nas perguntas que eu vou fazer, a gente pode trabalhar com a estrutura de diálogo, que também é uma estrutura disponível. Então, eu posso trazer aqui um motivo da solicitação também. Então, quando o cliente entrar em contato solicitando o cancelamento do pedido, eu quero que você execute o processo que está dentro do meu diálogo. Então, eu uso a estrutura de diálogos para executar um processo pré-definido. Essa estrutura aqui, sim, é uma estrutura por blocos, né? Então, eu posso aqui já ir definindo uma primeira mensagem, o que o cliente vai escrever, o que a mensagem, o que o bot vai retornar, até o final. Então, nesse caso aqui que a gente vai ver no exemplo, é uma situação onde, quando um cliente entra solicitando, faz uma solicitação de cancelamento, eu quero, ao invés da IA responder, eu quero que transfira diretamente para uma equipe responsável, porque eu entendo que o cancelamento é um processo que precisa ser analisado por um humano, e eu não quero deixar ele preso ali no fluxo do bot. Então, eu coleto alguns dados aqui previamente e já transfiro lá para um humano diretamente. Quando eu falei de ações, por exemplo, né, a gente vem fazendo o processo de coleta de dados, no momento da transferência, eu consigo chamar algumas ações. Essas ações podem ser, por exemplo, atualizar os dados do usuário que eu acabei de coletar lá dentro do atendimento, como também além de fazer a transferência, fazer a atualização de dados que eu coletei. Seria o endereço de e-mail, nome completo e número do pedido do cliente para executar o cancelamento. Tá? O que é interessante agora, pessoal? Eu vou fazer com vocês uma ideia agora da gente ir direto ali para o WhatsApp para vocês verem esse fluxo funcionando. E depois a gente volta para cá para identificar aquela quarta parte, que seria a parte analítica. A gente identificar ali os relatórios, para a gente ver como que essas interações estão acontecendo também de forma dentro dos nossos relatórios analíticos, tá bom? Boa. Você tem algum complemento, Thiagão, até aqui, para eu ir lá para o WhatsApp, Brezeli? Eu tô deixando por conta do tempo. Eu quero muito sortear um brinde aqui para a galera, né? Então, eu sei que a gente tem até 4h15, né? Conforme está marcado ali na agenda. Então, acho que pode tocar aí, Felipão. Não sei se dá para a gente fechar até as 4h10. Mas acredito que sim, né? A gente mostra aí e bora que eu quero dar brinde pra galera. Boa. Então vamos rapidinho aqui então, dá pra gente mostrar assim. Pessoal, qual que é a ideia aqui? A ideia é que eu fiz a conexão do nosso agente de IA, que a gente viu ali a construção dentro da plataforma, dentro de um WhatsApp. Então aqui é o canal principal do atendimento lá daquela loja que a gente está usando ali de forma fictícia. Então quando o cliente entrar aqui em contato, né, mandar um boa tarde, tudo bem aqui, o que a gente já consegue fazer aqui a nível de interação? Primeira coisa é que dentro desse fluxo, a gente consegue trabalhar aqui com alguns mecanismos de personalização já da primeira mensagem com o cliente, tá? Se a gente olhar essa primeira mensagem, é um bloco de mensagem que lá dentro, eu acabei não conseguindo mostrar todos ali os recursos dos casos de uso, mas a gente consegue definir já uma primeira mensagem padrão. E dentro dessa mensagem padrão, eu consigo executar aqui algumas ações, como, por exemplo, já tentar consultar qual que é o nome desse cliente que está falando comigo. Recentemente, o WhatsApp lançou uma atualização onde os números de telefone poderão ser optados ali pelo dono do número de telefone, né, pelo cliente, em ocultar esse número de telefone. Então, pode ser que esse número não possa ser utilizado ali para um nível de consulta. Até esse momento, a gente consegue fazer aqui através do número uma consulta. Então, o cliente mandou uma mensagem, eu sei com quem que eu estou falando, eu conseguiria já identificar quem é essa pessoa. Isso para até fluxos subsequentes. Eu quero, por exemplo, já saber quem são os meus clientes e quem não são meus clientes, eu quero direcionar para um outro caminho. Então, a gente conseguiria separar isso através de uma ação como essa. A meta do WhatsApp, ela está substituindo a exibição dos números de telefone por um ID. Tá? Da mesma forma que a gente tem hoje para o Instagram, que são nomes de usuário, né? Do Facebook, Instagram, teremos nomes de usuário. Então, a identificação precisará partir por esses nomes de usuário a partir de um tempo, caso os clientes optem ali por ocultar os seus números de telefone. Mas a gente pode compartilhar depois essa ideia através de um artigo para vocês.
Ou até mesmo usar outros tipos de campo-chave, né, como CPF, e-mail, isso daí também é super comum da gente poder identificar ali algum usuário. Exato. Aí, pessoal, qual que é a ideia aqui? Eu estou colocando aqui uma ideia, né, que a IA me perguntou como que ela poderia me ajudar nesse momento. Então, aqui como um cliente, eu vou trazer uma daquelas situações que a gente falou. Como a gente acabou falando de cupom ali no filtro, eu vou usar essa como exemplo. Então, gostaria de saber se tem cupons de desconto disponíveis. Qual que é a ideia aqui? Que, como a gente tem uma base de conhecimento ali capaz de interpretar, né, de poder responder essa dúvida do cliente, a nossa IA, ela pode pegar essa pergunta, ela pode já tentar identificar uma resposta e já me trazer, ou ela pode tentar se aprofundar nessa pergunta. Como eu falei que eu gostaria de saber sobre cupons de desconto, e eu não fiz aquele filtro que a Ana citou ali no chat, que é deixar um link específico, lá dentro da minha base eu tenho artigos que falam de promoções e tenho artigos que falam de cupons. Então aqui a minha IA tentou se aprofundar. Ela fala assim, você quer saber só cupons de desconto ou também curte ficar por dentro das promoções que estão rolando agora? Então ela trouxe até mais uma sugestão. Eu vou falar aqui que eu gostaria somente cupons. E aí que é o ponto que eu falei lá no início, né? Todos os recursos, ele dá essa humanização. Então, a questão do tom de voz personalizado, a questão de instrução, tudo que vai fazendo com que a IA, ela realmente entre ali como se fosse um funcionário da sua empresa. Então, olha como ela já fala, você quer promoção rolando agora, por quê? Tudo isso com base nas instruções. Principalmente Legal. lá no tom de voz que a gente falou. Então ela está com esse tom de voz bem diferente, né? E aí, legal. E aí, aqui, pessoal, a gente consegue continuar uma interação com a IA. Eu posso continuar fazendo perguntas de acordo com o que eu preciso. Posso comprar produtos de inverno com um desses cupons? Dá um exemplo aqui. Ela vai conseguir interpretar, né? Caso isso a gente tenha lá na base de conhecimento, dentro do meu artigo que fala lá de cupons, uma resposta que algum material que possa responder essa dúvida, ele vai me responder. Ele falou assim, você pode usar cupons em produtos de inverno, confira alguns. Então ela trouxe ali, ó, linha de inverno selecionada e tal. E o que é interessante? Esse exemplo aqui vale muito a ideia daquele filtro que a gente colocou lá na base de conhecimento, porque exemplo de cupom é algo que mudaria muito. Então, a base de conhecimento estaria em frequente atualização. Então, a gente conseguiria limitar ali onde que ela deveria olhar essa questão de cupons, qual base. Então, vale muito a ideia daquele filtro. As interações, pessoal, elas podem continuar, tá? O cliente pode continuar tirando quantas dúvidas forem necessárias, desde que a gente tenha um material lá na central. Isso é um ponto importante. Caso a gente não tenha um material na central que responda essa dúvida, a gente pode trabalhar com uma resposta padrão e, através dessa resposta padrão, a gente executa algum processo. O mais indicado é quando a gente não encontra uma resposta para o cliente, é transferi-lo imediatamente para um atendente humano, né? Então, a gente consegue fazer esse processo para que o cliente não fique insatisfeito ali, caso ele não encontre nenhuma resposta. E naqueles casos de uso que a gente criou ali, por exemplo, eu preciso fazer a consulta de um pedido, por exemplo, essa IA ela vai conseguir interpretar também. Então, quando o cliente chegar e perguntar onde está meu pedido, por exemplo, ele vai perguntar direto aqui. Ela vai conseguir interpretar essa pergunta e, ao invés de utilizar aquela base de conhecimento para responder, ela vai me direcionar para aquele caso de uso que a gente definiu. Então, dentro daquele caso de uso, ela ia me solicitar o número do pedido. Então, a partir disso, a gente consegue informar aqui o número do pedido para ela. Né? Eu tenho aqui o número de pedido teste, que está naquela base que a gente conectou. E, a partir disso, ela é capaz de usar esse número de pedido para fazer aquela integração, buscar os dados e criar a resposta aqui para mim diretamente no chat. Tá? Vamos aguardar um pouquinho, que ela vai gerar aqui para a gente. Aqui, ó. Então, toda aquela estrutura que eu dei de exemplo para ela, né, que vocês viram lá que eu passei um exemplo de como que ela poderia formatar essa mensagem com os dados retornados da API, ela criou aqui no WhatsApp para mim. Então, ela chamou o cliente pelo nome, falou o número do pedido, trouxe os dados de rastreamento, o último objeto em trânsito, enfim, todos os dados que retornaram lá do outro sistema, ela conseguiu formatar aqui para o cliente. Ok? E aí, pessoal, só para a gente finalizar aqui essa interação de forma rapidinha, quando um cliente entrar em contato, eu preciso, por exemplo, gostaria de cancelar meu pedido,
a gente consegue também direcionar ele para aquele outro caso de uso. O que é interessante? Essa IA é como se fosse um modelo, pessoal, eu costumo explicar assim, a IA agêntica da Zendesk é como se fossem agentes separados, tá? Não é um agente só. E para explicar isso, a gente pode pensar que sempre que um cliente coloca uma intenção aqui no chat, é como se tivesse um botzinho secretário que vai olhar para onde eu direciono essa pergunta. Se eu direciono para a base de conhecimento ou se eu direciono para um caso de uso. E ela que vai ficar interpretando isso. Respondo com base de conhecimento ou jogo para o caso de uso? Ah, isso daqui é uma situação que deve ser respondida por caso de uso. Então, ele faz esse direcionamento. Aí só para apresentar aqui para vocês, ó, como esse caso a gente precisava transferir o atendimento, eu consigo passar a informação para cá. Nesse caso aqui, ele vai me pedir o e-mail. Eu coloquei lá para ele passar nome, e-mail. Como até o Thiago falou, né, a gente pode usar outros mecanismos de identificação, né? Então eu estou usando o e-mail aqui e o número do pedido que a gente já tinha informado. A partir desse momento aqui, pessoal, a gente tira o cliente da interação com a IA e transfere ele para um agente humano. É a partir de agora que o chamado seria criado aqui dentro da Zendesk. Então, dentro lá do painel, a partir do momento que a gente sai da IA, é gerado um ticket aqui dentro da Zendesk. E aí, através de ações lá dentro do mecanismo ali das ações pré-configuradas, a gente pode executar já alguns processos. Eu quero que no momento que transferir o atendimento aqui para o atendente humano, eu quero que já, por exemplo, faça um preenchimento com o número do pedido de um campo personalizado. Eu quero que direcione esse atendimento para uma área correta. Então, a gente consegue trabalhar também com um encaminhamento inteligente quando esse chamado cair para atendimento humano. Como a gente disse lá no início, né, é posicionar as pessoas de forma estratégica no atendimento. A partir do momento que a IA não conseguir resolver sozinha, a gente direciona de forma estratégica para o atendente dentro da plataforma da Zendesk mesmo. Tá bom? A gente vai até 4h15, né, Thiagão? Eu teria 1 minuto aqui para mostrar a parte analítica. Você acha que dá tempo ou a gente... Dá uma corrida aí, porque é bem interessante essa parte analítica. Sim. Sei que a gente está em cima, mas tenta passar aí pela jornada rapidinho, Felipão. Claro. Aí depois a gente vê. Se a galera conseguir ficar aí, a gente faz o quiz rapidinho para o sorteio. Tá bom, rapidinho então, pessoal. Só trazendo uma visão geral aqui da parte analítica da Zendesk, dentro da solução mesmo da gente já, vocês terão um painel completo aqui, trazendo todas as informações de como que o seu agente já está se comportando, tá? De forma rápida e resumida, tá? Aqui vocês terão, dentro de um tempo pré-estabelecido, a visualização de todas as conversas que vocês tiveram. Então, quantas conversas que o seu agente já interagiu? Dessas conversas, isso vai ser dividido em três situações. Conversas compreendidas, que são aquelas que a sua IA conseguiu interpretar e entender exatamente o que o cliente queria. Conversas que foram transferidas para o agente de atendimento. Então, em algum momento, mesmo que a sua IA compreendeu a solicitação do cliente, precisou transferir ele para o agente humano. E essas conversas não assistidas são exatamente as situações onde um cliente entrou em contato, ele mandou só um oi, mas não falou nada. Ele mandou um oi, tudo bem, e não perguntou mais nada, e acabou que não teve nenhuma resolução, não teve nenhuma resposta gerada e nenhum caso de uso executado. Ele ficou ali num fluxo parado, tá? Ele abandonou ali a conversa. E o que isso reflete? Isso reflete diretamente na questão da resolução automática da IA. A Zendesk trabalha com um modelo um pouco diferente do mercado para resoluções automáticas. Tá? O que seria uma resolução automática para a Zendesk? Toda conversa que dentro de uma janela de 72 horas, então o cliente iniciou uma conversa, abre-se uma janela de 72 horas. Toda conversa que expirar a sessão de 72 horas e o cliente tirou todas as suas dúvidas, resolveu todas as suas solicitações, sem precisar conversar com o agente humano, vai ser debitado ali do seu crédito uma resolução automática. Mas se dentro desse período de 72 horas, mesmo que ele tirou todas as dúvidas que foram necessárias, mas em algum momento ele pediu para falar com o atendente humano, ou algum fluxo transferiu ele para o atendente humano, não é cobrado nenhuma resolução automática. Então, a Zendesk ela tem um modelo um pouquinho diferente de cobrança, né, de alguns outros modelos, que é por interação. Tem modelos que cobram a cada resposta, né? Respondi, cobrei uma resolução. A Zendesk não, ela entende que
existe um tempo para que se identifique o que é uma resolução ou não. Então, tem um modelo de LLM que faz essa análise para identificar exatamente o que realmente se converteu numa resolução automática e o que não se converteu. Dentro aqui desse relatório, a gente consegue acompanhar exatamente, através desse daqui que o Thiago falou, eu vou até filtrar aqui rapidinho para vocês um de ontem, fica um exemplo um pouquinho mais prático. A gente consegue interpretar aqui, através das nossas principais solicitações, quais delas estão se tornando resoluções automáticas. Então, por exemplo, nos meus principais casos de rastreamento, eu tenho um ticket que virou uma resolução automática, e tenho um outro ticket que em algum momento precisou transferir o atendimento. Dentro do meu caso de cancelamento, eu consegui em um atendimento tornar uma resolução automática, em outro precisei fazer a transferência. Então a gente consegue acompanhar através desses relatórios, né, para onde que estão caminhando os principais temas que são solicitados no atendimento. Se estão se convertendo para uma resolução automática ou se em algum momento está sendo necessário conversar com o atendente humano. Tá? De forma bem rápida também, vocês podem acompanhar todas as conversas que estão acontecendo em tempo real através desse registro de conversas, e é aqui, principalmente, que a gente consegue interpretar como que está sendo exatamente o comportamento dessa inteligência artificial, o que ela está utilizando para gerar essa resposta, qual que foi o raciocínio dela. Então, a cada resposta que ela vai dando aqui, a gente consegue interpretar exatamente o que ela fez para chegar nessa resposta. Então, qual que foi o plano dela para gerar essa resposta para o cliente? Então, a gente consegue ver se foi aplicada alguma regra, qual base de conhecimento que ela utilizou, né? Se ela utilizou algum artigo específico da sua base, se foi alguma instrução ativa que modificou a forma que ela falou ali com o cliente, se alguma personalização, né, como o tom de voz aqui, por exemplo, ó, foi aplicado nessa interação. Então, a gente consegue acompanhar todas as conversas por aqui também. Todas que estão amarelinhas são as que estão sendo transferidas. As verdes são as que ela está conseguindo, está, né, caminhando para uma resolução automática. Então está uma sessão em progresso, ó, que são as 72 horas. E todas as conversas que a IA não conseguiu responder ou que o cliente abandonou ali, acaba ficando sem assistência. E é um modelo que também não tem cobrança, tá bom? Pessoal, acho que de forma rápida tem bastante coisa dessa parte de analítica para a gente explorar, tem muito relatório interessante, mas tentei trazer uma visão geral aqui para vocês, tá bom? Boa, Felipão, obrigado, né, pessoal? Não esquecem aí, acho que tudo que vocês viram, né, tudo que o Felipão compartilhou, vocês podem ter na operação de vocês, isso pode ser aplicado na operação de vocês. A gente está com o nosso WhatsApp ali no chat fixado. Se vocês quiserem, chama a gente lá. Com certeza a gente vai conseguir entender melhor a estrutura, como que a gente pode ajudar vocês a transformar a operação com a inteligência artificial.